Vamos então começar hoje o capítulo 2 de Eletrónica Digital com o título Inversores MOS. Na realidade, este capítulo trata de mais do que inversores MOS. Vamos começar por uma revisão do transistor MOS, portanto, algo que vocês já deverão saber, nomeadamente o modelo quadrático. Vamos depois também ver alguns dos efeitos tecnológicos, portanto, o que muda no comportamento do transistor devido às elevadas escalas de integração dos circuitos integrados atuais. E depois, então, passaremos, sim, ao estudo dos inversores MOS, começando pelos NMOS, e depois pelos CMOS, que são os mais utilizados, vão ser os inversores a que daremos mais atenção, uma vez que a maior parte dos circuitos digitais atuais de relevo são CMOS. Falaremos também um pouco em pseudo-NMOS e, eventualmente, neste último, que é um inversor diferencial DC-VSL. Vou começar então por uma revisão do transistor MOS. Portanto, o MOSFET, como vocês sabem, é um dispositivo de 3, 4 terminais, na realidade. Dreno, fonte, porta, portanto, gate. Há ainda um quarto terminal, que é aquele B, que está aqui indicado, que é o substrato. Portanto, corresponde ao suporte físico onde o MOSFET é construído. Portanto, neste caso, este símbolo em particular corresponde a um NMOS, portanto, a um MOSFET de canal N, o que significa que ele é construído sobre um substrato tipo P. As regiões de fonte e dreno são regiões do tipo N, e depois temos então a porta sobre o canal. Esta simbologia aqui é mais simples, portanto, omite a ligação de substrato, ela existe na mesma, não é? Mas aqui admite-se que está, portanto, ligada à massa. O MOSFET, ao contrário do transistor bipolar, é um dispositivo simétrico, neste caso simétrico em relação à porta. O que distingue o dreno da fonte não é nada, digamos, relativo à construção do transistor, mas sim o terminal por onde entra a corrente, ou, se quiserem, o terminal mais positivo. O terminal por onde entra a corrente num MOSFET do canal N é o dreno, é também o terminal positivo em relação à fonte. E, portanto, é apenas uma questão de convenção a definição de dreno e fonte. O substrato é ligado sempre à tensão mais negativa do circuito, isso porque o objetivo aqui é manter as junções PN, portanto existentes entre o substrato e as regiões de fonte e de dreno. São diodos, mas diodos que devem estar sempre inversamente polarizados e, portanto, a melhor maneira de garantir isso é ligar, neste caso, o substrato sempre à tensão mais baixa, portanto, num circuito normalmente é a massa, não é? Portanto, nos transistores de canal N, o substrato é ligado à massa. Como vocês sabem, portanto, a região de operação do transistor depende das tensões aplicadas aos três terminais. Nós temos aqui basicamente três regiões de operação. A região de corte, que é quando a tensão VGS é inferior àquela tensão chamada de linear de condução do transistor, o VT. Quando o transistor está a conduzir, ou está na região linear, ou está na região de saturação. A região linear é também chamada de região óhmica, portanto, em que o transistor funciona basicamente como uma resistência de valor controlado pela tensão VGS. E depois a região de saturação, que é esta região, portanto, onde as curvas ficam, as características ficam mais planas, o que sugere que, portanto, a corrente IDS depende muito pouco da tensão VDS. É também a região onde o transistor é usado quando em aplicações lineares, por exemplo, como amplificador. O modelo que usamos aqui do MOSFET é o modelo quadrático, o de Shockley. É um modelo de grande sinal, portanto, por oposição àqueles modelos que são utilizados quando se faz o estudo do MOSFET como amplificador. Portanto, aqui está o modelo, os 4 terminais. A porta, obviamente, não está ligada a nada, porque a porta está isolada do canal, e, portanto, é um terminal no ar. O MOSFET funciona apenas sob tensão,
VGS, não há corrente. Bom, não há corrente, pelo menos em primeira aproximação. O terminal de substrato, este body, também não está ligado, porque temos aqui junções inversamente polarizadas e, portanto, a corrente é, em primeira aproximação, desprezável e, portanto, temos então basicamente apenas aqui uma fonte de corrente dependente entre dreno e fonte. O valor desta corrente IDS depende da região de funcionamento do transistor. Se ele estiver cortado, a corrente é zero, pelo menos em primeira aproximação. Se ele estiver na região linear, a corrente depende de VGS e de VDS, não é? Segundo esta expressão. Para ele estar na região linear é necessário cumprir estas condições, portanto, primeiro ele tem que estar on, portanto, ligado a conduzir, VGS melhor que VT, e depois a tensão VGD tem que ser superior a VT para o manter na região linear. A saturação, portanto, corresponde à situação em que o VGD é menor que o VT, portanto, contrária àquela. Aí a corrente de dreno depende apenas do VGS e depende de uma forma quadrática. Né? O K que aparece nas expressões é o ganho, é a transcondutância do transistor. Este ganho, o K, portanto, é dado por um meio K' W sobre L. Este W e este L são, respectivamente, a largura e o comprimento do canal. Portanto, esta divisão W sobre L chama-se razão geométrica, exatamente porque é uma razão das duas dimensões geométricas do canal do transistor, e o K' é a transcondutância, chamada transcondutância do processo de fabrico, que depende basicamente de constantes que são fixas no processo, não se variam. µn é a mobilidade dos eletrões, estamos a falar de um transistor de canal N, portanto os portadores são eletrões. εx é a permitividade do dielétrico, portanto o material que é utilizado como isolamento entre a porta e o canal, normalmente é um dióxido de silício, e o TOX é a espessura exatamente desse dióxido de silício. A razão εx sobre TOX costuma-se chamar COX, é uma capacidade por unidade de área. Como disse, estas equações em particular referem-se ao transistor de canal N, ao NMOS, e aqui o valor de VT é sempre positivo. Há ainda aqui a lembrar que, além deste MOSFET em particular, que chama-se MOSFET de enriquecimento, quando temos um MOSFET com o VT positivo, chama-se de enriquecimento, enhancement, existe também um outro NMOS chamado de depleção, que difere exatamente pelo facto de ter um VT negativo. Este é um transistor em que o canal, quando é construído, é feito um implante N de impurezas de forma a criar um semicondutor tipo N, e portanto é um transistor que tem canal formado mesmo para VGS igual a zero. Não é? Ou seja, ele conduz mesmo com VGS igual a zero. Para deixar de conduzir é necessário trazer a tensão VGS a um valor negativo, e por isso é o chamado transistor de depleção, mas como disse, as fórmulas, essas expressões são usadas precisamente da mesma maneira, com exceção de que o VT é negativo. Além destas equações portanto, que regem a corrente de dreno no transistor, há ainda a considerar uma outra equação, que é a do efeito de corpo. O efeito de corpo acontece porque a tensão dreno, a tensão, aliás, a fonte, entre a fonte e o corpo, o VSB, é uma tensão, portanto, é tensão aplicada à tal junção PN que há pouco referi, existente entre o substrato e a fonte. Há uma outra junção entre o substrato e o dreno. Se aplicarmos uma tensão VSB, portanto positiva, no sentido de polarizar inversamente esta junção semicondutora, verifica-se que portanto, a região de depleção, portanto, correspondente a essa junção semicondutora, vai alargar e vai reduzir, portanto, a profundidade do canal de inversão,
reduzindo também o número de portadores no canal de inversão. Isto acaba por ser o mesmo, ou acaba por ser entendido como uma redução, ou melhor, desculpe, um aumento do VT, redução da corrente de dreno, aumento de VT. Portanto, a tensão VSB vai afetar a tensão de linear, o VT do transistor, e isso é expresso normalmente por esta expressão, cá está. Aparece aqui a tensão VT0, que é a tensão de linear do transistor quando não há nenhuma tensão VSB aplicada, quando ela é zero. E pronto, quando a tensão VSB é diferente de zero, ela faz aumentar o VT, portanto, o VT acima deste valor VT0. Esta constante multiplicativa aqui é o chamado fator de corpo, né? E estes valores aqui de φ são constantes, o chamado potencial de Fermi, é uma constante que depende do tipo de semicondutor usado. No caso de silício, não é, que é o mais comum, este valor tem cerca de 0,3 volts, e portanto temos aqui a tensão VSB, aumentando o VSB, portanto vai aumentar ali a tensão VT. Uma vez que a tensão VSB, ou uma vez que o body, portanto o substrato, tem um efeito sobre a corrente do transistor, por vezes chama-se ao substrato backgate, portanto ou segunda porta, se quiserem, uma segunda porta, porque tem, portanto, um efeito de controlar também a corrente de dreno, tal como a porta principal, se quiserem, do transistor tem. Aqui está a variação da tensão VT com a tensão VSC, portanto, à medida que aumentamos a polarização inversa da tal junção PN, não é? Aumenta a região de deflexão e, portanto, a tensão VT vai subindo. Este é o valor, digamos, em repouso, com VSB igual a zero, e ela poderá, irá ficar superior a este valor. Falta referir aqui o transistor PMOS. Pronto, o transistor PMOS, no fundo, é o complementar do transistor NMOS, tem a mesma construção, só que os materiais semicondutores são ao contrário, portanto, o substrato, em lugar de ser do tipo P, é do tipo N, as regiões de dreno e fonte, em lugar de ser do tipo N, são do tipo P, portanto, está tudo trocado. Em princípio, se mantivéssemos tudo, as correntes e as tensões seriam negativas, seriam todas negativas, mas para evitar isso, a maior parte para evitar trabalhar com quantidades negativas, a maior parte dos livros, o CEDRA, inclusivamente, a maior parte dos manuais que tratam destes assuntos, o que fazem é trocar os índices às tensões e às correntes do transistor, ou seja, em lugar de se falar em VGS, fala-se em VSG, em lugar de se falar em VDS, fala-se em VSD, em lugar de se falar em IDS, fala-se em ISD. Portanto, troca-se os índices a todas as tensões e correntes e passa-se a trabalhar com quantidades que são positivas, que é bastante mais cómodo, não é? Portanto, as equações do modelo quadrático são escritas exatamente iguais àquelas que vimos para o NMOS, só que aqui tensões e correntes aparecem com os índices trocados. Okay? O VT do transistor, como no caso do NMOS, o VT é uma quantidade negativa, para aparecer aqui nas fórmulas como positiva, então é feito o módulo. Portanto, em lugar de se usar o valor do VT do PMOS real, que é negativo, utiliza-se o módulo, mas como podem observar, as equações são precisamente iguais, à exceção do facto de termos os índices trocados. A transcondutância é exatamente a mesma fórmula, com a diferença de que aqui, como estamos a falar de um transistor PMOS, em que os portadores no canal são lacunas, aqui a mobilidade de superfície, o NIU é o NIU-P, porque é a mobilidade de portanto, lacunas. Estes valores normalmente são iguais, εx sobre TOX, e portanto o COX é o mesmo valor. Já agora convém referir que normalmente as lacunas têm uma mobilidade menor do que os eletrões. Os eletrões, a mobilidade dos eletrões, a mobilidade de superfície é cerca de 2 a 4 vezes superior à mobilidade das lacunas, o que significa que para os mesmos valores de geometria, se mantiver tudo igual,
a transcondutância do PMOS é inferior, portanto, à transcondutância, ao ganho do NMOS, e, portanto, isto vai criar um certo desequilíbrio em circuitos que utilizam os dois tipos de transistores, e, portanto, mas isso normalmente compensa-se atuando aqui, portanto, nas dimensões, de forma a compensar as diferenças de mobilidade. A expressão de efeito de corpo é a mesma, mais uma vez o índice aqui desta tensão muda, em lugar de ser VSV é VVS, e uma vez que a tensão VT0 é negativa, porque se trata de um PMOS, então o gama também é negativo. Ok? Pronto, isto é basicamente recuperar um pouco, relembrar um pouco aquilo que já estudaram destas equações para os MOSFETs. Este é o chamado, portanto, modelo quadrático. Como iremos ver, e aliás vão ver nos trabalhos práticos, o comportamento real dos dispositivos, dos transistores, afasta-se já bastante deste modelo. Portanto, enquanto que este modelo era bastante rigoroso há uns anos atrás, portanto, relativamente aos transistores de tecnologias passadas, agora afasta-se consideravelmente. No entanto, continua a ser um modelo utilizado do ponto de vista didático, porque captura o essencial do MOSFET e também permite cálculos à mão, não é? E, portanto, obter resultados aceitáveis no estudo dos circuitos digitais, e, portanto, este vai ser um modelo que nós vamos usar em toda a análise de circuitos digitais com MOSFETs. Pronto, posto isto, vale agora a pena pensar naquilo que falámos no capítulo 1. Quando falei o capítulo 1, quando demos o capítulo 1, fizemos aquela revisão do estado da arte, dissemos que a tecnologia avançou um ponto em que os dispositivos hoje são desenhados no silício com dimensões muito pequenas. Portanto, as escalas de integração são muito elevadas e os dispositivos são muito pequenos. Portanto, as reduzidas dimensões dos transistores atuais faz com que surjam uma série de fenómenos, não é, que não estão contemplados neste modelo que acabamos de falar, este modelo muito simplista, fenómenos esses que, como vamos ver, degradam o comportamento dos dispositivos. Portanto, devido à redução das dimensões, surgem uma série de fenómenos que alteram o comportamento corrente-tensão do MOSFET e alteram para pior. Eu aqui não vou tratá-los todos detalhadamente, o livro trata de todos estes assuntos com algum detalhe, vou falar apenas dos principais. Um deles é a modulação do comprimento do canal, é um fenómeno que sempre existiu, não é novo, não é exclusivo dos MOSFETs atuais, mas, digamos, é exacerbado nos MOSFETs atuais porque o comprimento do canal agora é mais curto, não é? E, portanto, este fenómeno tende a fazer com que as características corrente-tensão fiquem mais dependentes da tensão VDS na região de saturação. Temos ainda mobilidades degradadas dos portadores, são degradadas, e também saturação da velocidade de deriva. Estes dois fenómenos são ambos, devem-se ambos ao facto de o campo elétrico nos transistores atuais ser muito elevado. Portanto, tanto o campo elétrico quanto a porta do transistor e o canal é muito elevado. Porquê? Porque a espessura do dielétrico agora é mais fininha, não é? O campo elétrico, como vocês sabem, portanto, é inversamente proporcional à distância, não é, entre os dois pontos de potencial e, portanto, como essa dimensão tem vindo a reduzir-se, o campo elétrico tem aumentado. Vou já falar sobre a saturação da velocidade de deriva a seguir. Há também a condução na região de subliminar, também vou falar a seguir, é um dos fenómenos que mais afeta, digamos, a questão da potência estática dissipada por circuitos. Temos também a corrente de fuga na porta. Até agora podia-se considerar, sem grande risco, que a corrente na porta dos transistores era zero para todos os efeitos, portanto a porta está isolada do canal e, portanto, não há corrente de porta. Como disse há pouco, o MOSFET é um dispositivo que funciona sob tensão exclusivamente, mas devido à redução da espessura dos dielétricos passou a haver corrente por efeito de túnel nas portas, e isso também
contribui para o aumento da potência estática. Há ainda outros fenómenos, como o efeito canal curto e o DIBL, Drain Induced Paralleling, que tem a ver também com a redução das dimensões. Basicamente o que se passa é que a tensão VDS passa a ter algum impacto no VT do transistor, e portanto, digamos, é mais difícil de controlar o VT em transistores de canal curto, portanto, transistores de pequenas dimensões. Vamos então analisar pelo menos dois destes fenómenos que são os principais. Um deles é a saturação da velocidade de deriva. Este é relativamente intuitivo de perceber. Eu tenho aqui o transistor desenhado em corte, não é? Um MOSFET. As regiões de dreno e fonte, neste caso estou a considerar um transistor NMOS, substrato tipo P, regiões, dreno e fonte, e tenho aqui, portanto, a porta vermelho, não é? E o isolamento, não é? Entre a porta e o canal. O que está a passar então é que a reduzida dimensão, a dimensão reduzida do comprimento de canal, do L, não é? Está a aumentar este campo elétrico. O campo elétrico, basicamente, é a diferença de potencial entre dreno e fonte a dividir pela distância, não é? Entre o dreno e a fonte. Com a redução das geometrias dos transistores, este L é cada vez mais pequeno, o que torna este campo elétrico brutalmente elevado. Isto conduz a este fenómeno chamado saturação da velocidade de deriva, está aqui representado graficamente para eletrões e lacunas, velocidade de deriva, portanto é a velocidade com que os portadores se deslocam, não é? Entre dreno e fonte, e aqui o valor do campo elétrico, que vai aumentando à medida que o L é reduzido. O que significa então é que para valores baixos do campo elétrico, a velocidade de deriva, portanto, a chamada velocidade de drift, não é? A velocidade que anima os portadores a deslocar-se, aumentou proporcionalmente, mas o que aconteceu é que chegou-se aqui a um ponto em que a velocidade está a tender para um valor assintótico, ou seja, está a tender para um valor de saturação. Por mais que nós aumentemos agora o campo elétrico, a velocidade não aumenta mais, o que significa que o dispositivo não conduz mais corrente. Portanto, dispositivos pequenos tendem a não ter um ganho em termos de corrente que teríamos, nesse caso, este fenómeno não surgisse. Em que é que isto se traduz do ponto de vista das características corrente-tensão, portanto, que no fundo é aquilo que nos interessa para efeitos dos circuitos. Eu aqui apresento, portanto, a característica IDS-VDS, portanto, características típicas de um MOSFET, portanto, com o VGS como parâmetro, são características que vocês bem conhecem. Estas características são para o chamado transistor de canal longo, ou seja, um transistor antigo, de um processo mais antigo, no qual não se verifica aquele fenómeno de saturação de velocidade de deriva. Este transistor é um transistor de canal curto, ou seja, é um transistor já próximo, digamos, das tecnologias atuais, com um comprimento de canal bastante mais pequeno do que aquele, onde já se verifica o tal fenómeno de saturação de velocidade de deriva. Quais são as diferenças, não é, essenciais entre estas duas características de corrente-tensão? Bom, uma delas é que as características passam a ser menos planas na região de saturação. Reparem que aqui elas são praticamente horizontais, aqui na região de saturação, o que denota uma insensibilidade da corrente IDS à tensão VDS. E já não, aqui são ligeiramente subidas, não é? Embora uma derivada pequena, portanto já há alguma dependência da corrente com a tensão VDS. Mais do que isso, esta região de saturação, não é? Esta zona em que o intervalo de VDS em que as características são planas é mais larga do que aqui. Portanto, aqui, nomeadamente para VGS igual a 2,5, portanto temos aqui uma região de saturação pequenina e aqui é bastante mais comprida. Portanto, uma região de saturação mais alargada.
De notar também que há aqui a dependência entre o IDS e o VGS é uma dependência quadrática. Isto nota-se pela separação aqui das curvas. Reparem que aqui as curvas são de meio e meio volt, 1, 1,5, 2, 2,5, aqui também. E aqui a separação das curvas vai aumentando, não é? Portanto, denota-se que isto resulta do facto de a corrente IDS depender do quadrado da tensão VGS. Portanto, as curvas vão ficando cada vez mais separadas. Aqui verifica-se que estas curvas, correspondentes também aos mesmos valores de VGS, mas estão equidistantes, basicamente, umas das outras, o que se deve ao facto de que a corrente IDS já não depende quadraticamente de VGS, mas sim depende linearmente. Isso está também demonstrado matematicamente no livro, se quiserem ir lá ver. E finalmente, há uma outra diferença que também é significativa, que é o nível de corrente de dreno. Reparem que este eixo vertical tem aqui o valor máximo que está aqui, são 200 microamperes, e são 500. Né? Para VGS igual a 2,5, a corrente é pouco mais de 500 microamperes, e aqui é pouco mais de 200. Né? Portanto, é uma diferença significativa. Portanto, o ganho, a corrente disponível nos transistores atuais de canal curto acaba por sofrer exatamente por causa destes fenómenos. Pronto, outro fenómeno que referi é a condução na região subliminar. Portanto, até agora podíamos considerar, digamos, com segurança, sem risco de cair numa aproximação grosseira, podíamos considerar que para valores de VGS inferiores a VT, é? A corrente de dreno era zero. É? Podíamos fazer essa aproximação. Agora já não. A corrente IDS já pode ter valores substanciais mesmo para VGS menor que VT. Portanto, a transição entre os estados off e on, portanto, não condução e condução, não é abrupta, como o modelo quadrático sugere, não é integral, não é? O transistor não começa a conduzir de repente quando a tensão VGS fica superior a VT, mas é uma transição gradual. Nesta região, até agora chamamos essa região de corte, nos transistores atuais, uma vez que há condução, essa região abaixo de VT chama-se região sublimiar, por ser abaixo da tensão linear, também recebe por vezes a designação de região de inversão fraca ou exponencial, exponencial exatamente porque nessa região, abaixo de VT, a corrente de dreno depende da tensão VGS e da tensão VDS segundo uma exponencial. Não é? É uma expressão mais mal comportada, mais difícil de tratar em cálculos à mão. Aparece aqui o VGS menos VT, expoente. Este N é um parâmetro empírico, depende do processo, uma constante entre 1.3 e 1.7. E depois este IDS0 é também uma constante, calculada desta maneira. 2K, a transcondutância. Este VT, atenção, não confundir este VT com aquele VT, este VT pequeno, é a chamada tensão térmica, que aparece muito nos modelos dos transistores bipolares, é basicamente KT sobre Q, portanto, constante Boltzmann, temperatura absoluta, a dividir pela carga do eletrão, que para a temperatura ambiente isto dá 26 milivolts. E depois ali uma constante E levantada a 1.8. Normalmente, para valores elevados de VDS, é fácil ver que para valores elevados de VDS, comparados com o VT, este termo vai dar praticamente zero, e portanto o termo entre parênteses fica praticamente 1, e então para cálculos à mão, normalmente nós só consideramos este termo que está aqui, portanto o IDS 0 a multiplicar por esta exponencial. Portanto, aqui está a característica corrente de tensão do MOSFET, aqui supostamente é um MOSFET com um VT de 0.5, portanto, para um VGS abaixo de 0.5, ele continua a conduzir, continua a conduzir, embora a corrente vá caindo muito rapidamente à medida que eu baixo o VGS. Notem que este eixo está marcado em escala logarítmica, portanto, o decréscimo, de facto, é grande, é muito grande para valores de VGS abaixo de VT.
Para nós, portanto, para aplicações digitais, esta corrente que o transistor conduz abaixo de VT será sempre tratada como uma corrente indesejada, portanto, uma corrente parasita, embora esta região de funcionamento não seja parasita em algumas aplicações analógicas. Há aplicações analógicas em que o transistor é operado nesta região de funcionamento, nomeadamente aplicações de muito baixo consumo. Este fenómeno traduz-se na maior fonte atual de correntes de fugas, e nomeadamente em consumo estático nos circuitos digitais atuais. Finalmente, relativamente à condução na região sublinear, é costume ouvir-se falar do chamado declive de sublinear, que não é mais, deixa-me recuar aqui, este declive que está aqui, portanto, o declive da característica IDS-VGS na região sublinear. Ele, por acaso, não é definido exatamente como declive IDS-VGS, mas sim como o inverso. Portanto, o declive, por algum motivo, o declive sublinear corresponde ao inverso do declive da característica log, portanto, e pega-se aqui não na corrente, mas no logaritmo da corrente, logaritmo da corrente IDS em função de VGS. Se fizermos este cálculo, e não é difícil, se pegarem naquela expressão, na expressão simplificada, portanto, naquela que não tem a dependência com VDS, fizerem o logaritmo de base 10, depois fizerem a derivada em ordem a VGS e fizerem a inversão, obtém-se basicamente esta constante NVT logaritmo 10. Portanto, este número dá, digamos, uma ideia da qualidade do transistor na região sublinear, indica o decréscimo que é necessário ter em VGS para que a corrente de dreno se reduza em 10 vezes em uma década. Quanto mais baixo este valor, melhor, menos eu tenho que diminuir o VGS para conseguir a mesma redução de IDS. Portanto, um valor típico para o CMOS, substituindo aqui por 1.5, o VT por 26 mV, calculando o logaritmo de 10, isto dá 90 mV por década. Em algumas tecnologias, como por exemplo mais sofisticadas, como SOI, o SOI é o Silicon on Insulator, portanto, ou seja, em que os transistores, em lugar de serem construídos sobre um substrato semicondutor, são construídos sobre um isolador, então consegue-se valores um pouco inferiores deste fator S, portanto, melhores, não é? 75 a 85 mV por década.